Bom dia! Iniciando mais o Evangelho do Lar, nós estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. E continuando o que nós estamos falando ontem, se você não assistiu, o vídeo está completo aqui no meu perfil, hein? E aí, por que a gente precisa sofrer? Por que a gente precisa sofrer para entender o que é o amor? O porquê que a gente precisa passar para a dor para despertar? O porquê as coisas acontecem na nossa vida é mais intensa. A Gi vai ler um pedacinho do Evangelho e nós vamos comentar em cima. Seja bem-vinda, Rose. Quanto tempo, saudade? A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de inquietações e de angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações de povo a povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e inteligente estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito, e a quem exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar à classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nova ambição, que o faz estudar com a dor para chegar a igualá-los. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana se encontram aumentados e purificados. Os ódios, ciúmes, baixas cobiças são ali desconhecidas. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem mais ou menos, segundo tenham mais ou menos, adquiridos pela sua inteligência. Mas ninguém sofre por falta do necessário, porque ninguém está em expiação. Numa palavra, ali o mal não existe. Em vosso mundo tendes necessidade do mal, para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma eterna alegria, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material, nem pelos contatos dos maus, que ali não têm acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias, e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina, e ele compreende o bem que tem diante de si, mas como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para nenhum de seus filhos. Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz com que todos partam do mesmo ponto e não dota ninguém mais do que a outro. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhe conquistá-la pelo trabalho, alcançá-lo o mais cedo possível ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. Quando Allan Kardec estava escrevendo, compilando os livros, as obras do Espiritismo, ele mandava as perguntas para vários médiuns e vários médiuns escreviam, né?
Depois, quando ele ia fazer o compilado, ele pegava as respostas parecidas, que tinham a mesma essência, e compilava aquela como uma resposta. E esse daqui foi um breve resumo do que os espíritos superiores explicaram. O que seria um mundo feliz, como que eles vivem nos mundos felizes, né? E aí você vê a diferença entre o planeta Terra e um desses mundos superiores ou felizes. Lá a doença não tem doença, não tem miséria, ou seja, tudo é dado, né? Assim, é conquistado, mas não tem a miséria, não tem a briga, não tem a guerra, não tem a ganância. Todos eles se entendem, tem uma hierarquia, mas essa hierarquia é pela inteligência, é pelo que o ser humano é o ser. Ele conquista pelo ser. A moral dele, a autoridade dele é o que dá a ele aquela posição de superioridade em relação ao outro. Quanto mais inteligente, quanto mais ele buscou ele mesmo se desenvolver, ele vibra na luz, ele vai alcançando muito mais, que nem Jesus falava. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Então, esses seres superiores que estão nesses mundos, eles estão em moral, em inteligência muito mais elevado. Mas não rico no sentido do que a gente entende hoje, do material, mas rico de inteligência, de desenvolvimento dele mesmo como ser infinito, né? E é isso. Vamos lá. Bom, a gente precisa entender alguns pontos. Aqui, quem nunca teve curiosidade como que era a vida após a morte? Então, o que Allan Kardec fez? Quem quiser, convido, joga no Google, você vai entender um pouquinho quem é a história, quem que era Allan Kardec. Mas para fazer uma breve introdução. Ele era um cientista, eu já falei isso em alguns vídeos. Ele era um cientista, praticamente não tinha a religião como qualquer tipo de base, né? Mas naquela época a prevalência era o catolicismo. Se formou em magnetismo, ele dava aula, até que a vida dele mudou. Ele foi trabalhar num teatro, né, como contador. E ali tinha, naquela época, nós estamos falando em 1800, não existia telefone, não existia outros meios de comunicações a não ser carta e presencial para você conversar com as pessoas. E ali ele começou a acompanhar alguns movimentos que ele ficou curioso e começou a estudar. Com base em todo o seu conhecimento, primeiro ele afastou todo tipo de charlatanismo, foi fazendo testes e depois disso foi se desenvolvendo as perguntas. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente entrou numa seara que é muito legal. E como que foi a forma que ele encontrou de trazer clareza e ter as confirmações? Ele espalhou pelo mundo inteiro cartas para pessoas que foram apresentadas até ele, que tinha certa mediunidade, fazendo a mesma pergunta. Nos Estados Unidos, para a Holanda, Hungria, Suíça. Imagina, cartas, demorava quantos meses para chegar, para ir, para voltar. E essas cartas foram tendo respostas. E aí ele foi compilado. E uma das questões era, que ficou evidente, o porquê que nós precisamos sofrer. E como que é o outro lado? O outro lado não tem sofrimento. O outro lado, nós não temos a mesma necessidade de alimentos. Lá a energia é mais pura. Lá nós só vibramos amor. Lá buscamos conhecimento e evolução. Ponto. E servir. Enquanto nós estamos aqui, como se fosse uma escola, é um aprendizado, é um desafio a cada hora. Você manter o equilíbrio, desde em relacionamento, desde que você está dirigindo no trânsito, você recebe uma fechada. A prova é tudo mais intensa, né? E por que nós temos tantas provas? Nós temos dores, nós temos angústias, nós temos raiva quando alguém fecha, alguém pisa na ponta do nosso dedão, porque é nesses sentimentos que nós aprendemos. Quando vem a doença, nós aprendemos a olhar para o nosso corpo. Quando vem
algo mais forte, nós aprendemos. Eu digo que a felicidade e a tristeza é 2 sentimentos aqui, independente da potencialização. Você ganhou uma coisa que você queria muito, você vai ficar aqui, você vai subir. Só que você não vai cultivar, vai... baixou. Quando vem um problema, a gente fica aqui. E a gente fica remoendo. Tem vezes que fica semanas, meses, anos aqui, remoendo. E a gente não deixa baixar. A gente fica cultivando. Aí como que a gente abaixa e sai? Quando você pratica gratidão. Quando você se perdoa. Aí, ó, você vai abaixando. Agora, se você fica aqui contemplando, cultivando, aí você fica exatamente nesse mundo que não era para ser infeliz. Mas lembra? É aqui, ó. Quando você não tem o controle da sua mente, das suas ações, é aí que atrapalha. Atrapalha o seu desenvolvimento, o seu conhecimento. E é esse trabalho que a gente faz, ajudar esse despertar. E quando a gente tem esse despertar, entende que está tudo aqui, ó, em nossa mente. Em nossa mente. Como que nós vamos lidar com as situações? Como que a gente vai potencializar? A gente lembra de agradecer, de ficar feliz? Uau, eu acordei. A gente lembra de agradecer as pequenas vitórias? Isso é uma forma de cultivar. Lembra que eu falei da tristeza e da felicidade? A gente aqui, ó, esquece de cultivar, esquece de agradecer a comida, esquece de agradecer os pequenos detalhes que aparecem em nossas vidas. Então essa que é a diferença. E lembra que eu falei em outras lives, o mundo está mudando, nós estamos indo para a regeneração. O que isso impacta? É exatamente isso. Isso aqui foi escrito em 1800. O mundo está passando por transformação. E o caminho que nós temos no futuro é exatamente isso. No futuro, não sei precisar quanto, mas nós estamos no início de algo, onde os trabalhos convencionais vão ser mudados, já estão sendo mudados. Trabalhar com RH até 2030, 32, 40% das vagas que existem hoje não vai existir mais. Isso nós estamos falando a tiro curto. Isso dados de uma prefeitura da cidade que eu trabalhava. Agora você puxa. Porque as pessoas estão mudando. Ainda existe guerra, que uma hora vai ter que parar, porque não cabe mais no mundo guerra, não cabe mais no mundo briga, não cabe mais no mundo orgulho. Isso vai começar a se funelar. Por quê? O emprego vai mudar. Ou a gente muda aqui, ou a gente vai ficar e vai ser convidado a se retirar desse mundo para um outro mundo. É isso. E vai ter consequências. Mas é um Deus do amor, lembra? Não é um Deus da consequência. E não se trata de Deus, se trata de nós. Se nós não mudarmos, nós não vamos servir aqui, nós não vamos encaixar. Imagina uma peça de Lego, que ela é de formato diferente, como que encaixa? Então, é o aqui e agora, é a sua ação, ou melhor, é as nossas ações. E é a hora que a gente volta para o mundo espiritual, aqui ó, a nossa consciência toma plenitude. E toma plenitude igual a gente explicou. Se você não vê, eu convido você a ver o Life Acho de quinta ou quarta-feira, que ela explicou do vaso. Sensacional. É igual o vaso. A nossa mente vai exigir aqui, ó, igualzinho a historinha do vaso. Então, que nós tenhamos esse despertar muito forte. E hoje, aproveitando esse sábado maravilhoso, esse final de semana que está chegando, eu aproveito cada um de vocês que ficaram aqui e esses que estão ouvindo agora, a live já acabou também, a fazer um exercício. O que é esse exercício? Colocar no papel tudo que acontece na sua vida de bom e agradecer. Fazer uma lista de gratidão hoje, de tudo que você já tem, das coisas que você tem que às vezes você nem olha. Na rotina do dia a dia, na correria do dia a dia, você simplesmente esquece. Esquece do emprego, esquece da empresa que você tem, esquece da família que você tem, da saúde que você tem. Você nem consegue olhar para o corpo.
você nem consegue olhar para sua família, mas tá ali. Você só vai sentir falta quando? Quando faltar. Quando a doença chegar, quando a família se perder, aí você sente falta. Aí você viu o quanto que você tinha. Até essa semana, numa palestra, a pessoa até brincou, né? Falou assim, é muito engraçado, que nem numa enchente, a pessoa fala assim, antes da enchente, eu não tenho nada. E quando vem a enchente, leva tudo embora, a pessoa fala, eu perdi tudo. Ou seja, a gente é acostumado muito a ver o negativo, igual o Lê falou. A gente só vê, coloca a desgraça, a doença, tudo aqui em cima e fica remoendo. E às vezes, quando é uma coisa boa, uma coisa feliz, a gente só comemora naquele momento, mas logo esquece. Que hoje possamos fazer diferente. Que hoje possamos relacionar tudo que hoje a gente já tem, de material, de sentimento, que a gente tem que agradecer. E que a correria do dia não deixa. Então agradece. Sua casa, seu lar, seu emprego ou empresa, o seu corpo, sua família, filhos, pais, mães. Agradece tudo que você tem. E aí você vai ver o quanto você já é rico. E o quanto muitas vezes você desespera colocando valor em algo e esquece do que você já tem. Você vai ver o quanto próspero, o quanto rico você é. E olha para o céu, esse céu maravilhoso que está hoje, e agradeça. Esse é o primeiro passo. Começar a gente a agradecer o que nós temos hoje. Tá? Então, um ótimo sábado para vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até segunda. Até segunda, galera. Bom dia. Tipo,